Kick me. Kick me. What was that? An exhibition? We need emotional content. Put your hands down. Put your hands down. A trágica morte de Bruce Lee aos 32 anos deixou para trás um legado envolto em mistério. Por anos que o amigo de confiança de Bruce Lee, Chuck Norris, manteve silencioso sobre a verdade sobre os eventos que cercam sua morte. No entanto, em uma reviravolta surpreendente nos acontecimentos recentemente, Norris finalmente apresentou uma revelação que abala os alicerces de nossas crenças. Se a morte de Lee foi um acidente infeliz ou se havia uma verdade mais sombria escondida sob a superfície, prepare-se para ficar impressionado ao descobrir a verdade perturbadora por trás dos momentos finais da história da vida de Bruce Lee. A história começa na década de 1960, quando Norris e Lee estavam atingindo a maioridade em seus respectivos campos. Lee, após o sucesso com O Chefão e O Punho de Fúria e, em Hong Kong, já almejava algo maior. Chuck Norris, por sua vez, era um campeão mundial de karatê, vencedor de muitos torneios e títulos na América e internacionalmente. Os dois se encontraram pela primeira vez no All American Karate Open Championship de 1967, onde Lee demonstrou suas artes marciais. Ambos ficaram fascinados um pelo outro e tiveram uma reunião após a competição, na qual trocaram ideias sobre luta e artes marciais. Com o tempo, perceberam que tinham muito em comum e decidiram treinar juntos no quintal de Lee. Lee, sempre aberto a aprender com os outros, pôde adquirir valiosas dicas de Norris, que o convenceu a praticar técnicas de chute alto. Lee inicialmente acreditava que um artista marcial nunca deveria chutar acima da cintura, mas Norris lhe mostrou a importância de ser capaz de chutar em qualquer lugar, especialmente se um oponente expuser a cabeça. Lee percebeu que Norris estava certo e, dentro de 6 meses de treinamento, seus chutes altos eram tão bons quanto os de Norris. Enquanto isso, Norris também se impressionou com a velocidade, poder e filosofia de Lee, aprendendo muito com o estilo inovador de Jeet Kune Do de Lee. Jeet Kune Do é um estilo filosófico e de artes marciais mistas desenvolvido pelo próprio Lee, que o chamou de encaminho do punho interceptador. Não é apenas um sistema rígido de técnicas, mas uma infinidade de maneiras de se expressar no combate e na vida. Como arte marcial, JKD segue a filosofia da simplicidade, franqueza e liberdade, buscando superar as restrições das artes marciais tradicionais. Uma característica especial do Jeet Kune Do é a interceptação, que implica atacar a ação ou intenção do oponente antes de ele atingir o alvo desejado. Isso exige um nível muito alto de atenção, velocidade, tempo e capacidade de resposta a qualquer evento inesperado. Como praticante de Jeet Kune Do, você será treinado usando várias ferramentas, como socos, chutes, cotovelos, joelhos, armadilhas, fechaduras e arremessos. A arte de Jeet Kune Do é tanto uma arte marcial quanto um caminho de vida, beneficiando o praticante ao torná-lo aberto a novas ideias, flexível, criativo e focado no autoconhecimento e autodescoberta. Lee dizia: "E use sua experiência como uma ferramenta. A ferramenta será útil, mas descarte o inútil e adicione o resto ao existente." Então, do nada, Lee ligou para Norris dizendo que havia feito 2 filmes em Hong Kong com grande sucesso e queria fazer um novo filme com uma cena de luta nunca vista antes, e desejava que Norris fosse seu oponente. A amizade deles levou a uma colaboração em 1972, quando Lee convidou Norris para estrelar seu terceiro filme, A Way of the Dragon, que Lee também escreveu e dirigiu. A Way of the Dragon é um filme de artes marciais e comédia de ação de 1972. Coproduzido e dirigido por Lee, que também estrela o papel principal. Este é o único filme totalmente dirigido por Lee e o último lançado durante sua vida. O filme coestrelou Nora Miao, Robert Wall, Wei Ping e Chuck Norris, narrando a história de Tang Lung, um jovem artista marcial de Hong Kong que vai a Roma para ajudar seu amigo Chun Xing e seu tio Wang, que está sendo ameaçado fisicamente por um chefe do crime interessado em seu restaurante.
Tang enfrenta os gangster que ameaçam o restaurante de seu amigo enquanto explora a cidade e visita diversos locais culturais. O filme culmina em uma batalha final épica entre Tang e um famoso assassino de aluguel, interpretado por Norris, contratado pelo chefe do crime no Coliseu. É Way of the Dragon e foi um sucesso nas bilheterias, arrecadando mais de 130 milhões de dólares contra um orçamento muito baixo de 130 mil dólares, ou seja, 1000 vezes mais que seu custo. Foi o filme de maior bilheteria de 1972 em Hong Kong e o filme de maior bilheteria de todos os tempos na região. Se você achou surpreendente a admiração de Norris pela dedicação de Lee, não deixe de se inscrever-se aqui no canal e de deixar seu like. Lançando luz sobre o mistério que cativou o mundo por décadas, A Way of the Dragon tornou-se o filme de maior bilheteria nos Estados Unidos em 1974, lançado com o título Return of the Dragon. Este feito o tornou o primeiro filme de Hong Kong a liderar as bilheterias nos Estados Unidos. Considerado um dos melhores filmes de artes marciais da história, é um grande exemplo do talento de Bruce Lee como cineasta e ator, oferecendo uma impressionante mistura de algumas das cenas de luta mais famosas da história do cinema. O filme é notável por sequências memoráveis, como o duelo com um Chaco, a luta no beco e a batalha final contra o principal antagonista. Ele também incorpora a filosofia das artes marciais de Lee, que enfatiza o uso adaptável, criativo e expressivo dos pés, corpo e mente. O confronto entre Lee e Norris ocorre no antigo Coliseu e é considerado uma das melhores cenas de luta já filmadas. Ambos demonstram suas habilidades e estilos únicos, Lee com sua velocidade e agilidade, e Norris com sua força e resistência. A luta é também notável por seu realismo, com os dois trocando golpes poderosos, e por seu respeito mútuo, curvando-se antes e depois da batalha. A luta termina com Lee derrotando Norris, mas não antes de lhe prestar uma última honra, cobrindo seu corpo com sua jaqueta. Chuck Norris ofereceu uma teoria sobre a morte de Bruce Lee, revelada durante uma convenção da Comic Con em San Diego. Norris, que era muito próximo de Lee e conhecia seu histórico médico e hábitos, lembrou que Lee havia se machucado gravemente nas costas em 1968 enquanto fazia um exercício de levantamento de peso chamado Bom Dia. Essa lesão causou muita dor e limitou sua mobilidade, levando Lee a uma cirurgia e ao uso de medicamentos para a recuperação. Norris afirmou que Lee era teimoso e impaciente, não seguindo o conselho médico de descansar e se curar adequadamente, optando por continuar a treinar e trabalhar intensamente, levando seu corpo ao limite. Além disso, Lee tinha um metabolismo muito rápido e estava sempre tentando ganhar peso e músculos. Ele consumia muitas proteínas e tomava suplementos como ginseng e geleia real para aumentar sua energia e desempenho, além de beber grandes quantidades de água, às vezes até 10 litros por dia, para eliminar toxinas de seu corpo. Betty lhe deu um analgésico contendo aspirina, ao qual Lee era alérgico. Combinado com outros medicamentos e suplementos que ele havia tomado, isso resultou em uma reação no corpo de Lee, levando a um edema cerebral ou inchaço do cérebro. Na última noite de sua vida, Lee estava em Hong Kong para filmar em Game of Death e uma combinação de medicamentos, suplementos e água levou à reação fatal de seu corpo. O edema cerebral é perigoso, pois aumenta a pressão no crânio, destrói células e reduz o fornecimento de sangue e oxigênio ao cérebro, resultando em consequências fatais. A situação de edema cerebral pode ser fatal e requer medidas médicas urgentes. Se você achou a teoria de Chuck Norris sobre a morte de Bruce Lee surpreendente, prepare-se, pois estamos prestes a revelar a teoria da vida de Bruce Lee, onde Paul explica que a morte de Lee foi devido a uma insolação, desafiando as crenças convencionais sobre a passagem prematura do ícone das artes marciais. Vários fatores podem causar edema cerebral, incluindo lesão cerebral traumática, acidente vascular cerebral, infecção, tumor, diabetes, altitude elevada e overdose de drogas. Os sintomas variam conforme a causa e a extensão do inchaço, podendo incluir dor de cabeça, tontura, náusea, vômito, fraqueza, confusão, problemas de visão, convulsões e perda de consciência. O diagnóstico geralmente é feito com base em exame físico e testes como tomografia computadorizada e ressonância magnética, além de exames de sangue. O tratamento depende da causa subjacente e do estado da pressão intracraniana, frequentemente envolvendo medicação e oxigenoterapia para garantir o fluxo sanguíneo e o suprimento de oxigênio ao cérebro, diminuindo o inchaço. Se não tratada, a condição pode resultar em lesão permanente, coma e morte. Infelizmente,
Algumas celebridades também sucumbiram ao edema cerebral. Por exemplo, Alan Ladd, um renomado ator de Hollywood, foi encontrado morto em 1964 devido à intoxicação por álcool e sedativos que levaram ao edema cerebral e insuficiência respiratória. Nikolai Larsson, um cantor e compositor famoso pela música e loteamento of Love Game, morreu em 1997, aos 45 anos, de complicações de edema cerebral causado por insuficiência hepática. Após a morte prematura de Lee, Norris prestou várias homenagens a ele em entrevistas e publicações, descrevendo Lee como um fenômeno e um gênio que revolucionou as artes marciais e o cinema. Norris disse que sentia falta de Lee e desejava vê-lo envelhecer e alcançar ainda mais além das artes marciais. Embora seja mais conhecido como artista marcial, Lee estudou teatro e filosofia asiática e ocidental enquanto era estudante na Universidade de Washington. Ele era culto e tinha uma vasta biblioteca de livros sobre artes marciais e textos filosóficos. Seus livros sobre artes marciais e filosofia de luta são conhecidos por suas afirmações filosóficas tanto dentro quanto fora dos círculos das artes marciais, refletindo suas crenças sobre a luta. Ele frequentemente dizia que suas artes marciais eram apenas uma metáfora para esses ensinamentos. Além das artes marciais e filosofia, Lee escreveu poesia que refletia suas emoções e etapas de sua vida, aplicando seu princípio de autoexpressão também à sua poesia. Sua filha, Shannon Lee, afirmou que ele escreveu poesia, sendo um artista completo. Suas obras poéticas foram inicialmente escritas à mão em papel e mais tarde editadas e publicadas com John Little como principal editor dos trabalhos de Bruce Lee. Se você achou o lado poético de Lee surpreendente, prepare-se, pois estamos prestes a revelar uma das teorias mais populares e intrigantes, a de que ele foi morto pelas Tríades, lançando uma nova luz sobre as misteriosas circunstâncias que cercam a morte da lenda das artes marciais. Norris manteve uma forte relação com a família Lee, especialmente com o filho de Bruce Lee, Brandon Lee. Brandon tinha apenas 8 anos quando seu pai morreu, mas com seu talento e paixão pelas artes marciais e atuação, ele conseguiu continuar o legado de Bruce. Brandon seguiu a carreira de ator como seu pai, participando de filmes como em Showdown em Little Tokyo, em A Rapid Fires e em The Crow. Além disso, sua amizade com Norris evoluiu para um relacionamento de mentor, com eles treinando juntos e Norris fornecendo conselhos e orientação no desenvolvimento da carreira de Brandon. Norris não apenas ajudou Brandon em sua vida profissional, mas também o apoiou pessoalmente enquanto ele enfrentava adversidades como racismo, pressão da mídia e expectativas familiares. Infelizmente, Brandon também morreu jovem, em 1993, aos 28 anos, devido a um trágico acidente no set de The Crow. Ele foi acidentalmente baleado por uma arma cenográfica que deveria disparar festim, mas que continha uma bala viva. Brandon foi rapidamente levado ao hospital, mas não sobreviveu. Sua morte foi um duro golpe para seus entes queridos, amigos e fãs, que lamentaram a perda de mais um membro da família Lee. Norris ficou com o coração partido e compareceu ao funeral de Brandon para prestar seus respeitos. Ele descreveu Brandon como uma pessoa maravilhosa e um ator brilhante, com um futuro promissor pela frente. Norris também disse que sentia como se tivesse perdido 2 filhos e esperava que Bruce e Brandon estivessem juntos no céu. No entanto, a explicação de Norris sobre a morte de Bruce Lee foi questionada e desafiada por muitos. Mas muito do que Norris dizia concordava com as descobertas do biógrafo de Lee, Matthew Polly, que ofereceu uma teoria mais plausível em seu livro E Bruce Lee. Paul explica que Bruce Lee sofreu uma insolação, uma condição médica grave que ocorre quando o corpo não consegue se resfriar adequadamente. A insolação pode levar à insuficiência renal e cerebral, e pode ser fatal. Paul, em sua pesquisa sobre a vida e morte de Lee, constrói sua teoria examinando vários fatos e pistas. Primeiramente, Paul menciona que Lee fez uma operação nas axilas para remover as glândulas sudoríparas porque elas ficavam mal na câmera. Isso reduziu a capacidade do corpo de suar, essencial para manter a temperatura corporal normal, especialmente no clima quente e úmido de Hong Kong. A remoção das glândulas sudoríparas compromete a termorregulação, aumentando o risco de insolação. Paul também aponta que Lee tinha um histórico de insolação, sofrida 10 semanas antes de sua morte enquanto dublava sua voz para o filme Enter the Dragon. Ele desmaiou e teve convulsões em um pequeno quarto sem ventilação e foi levado ao hospital,
onde foi diagnosticado com edema cerebral. Acredita-se que a insolação tenha sido a causa do edema cerebral, e não os efeitos posteriores do acidente. Lisa Leon observou: alguém que teve uma insolação uma vez tem um risco maior de ter outra. Pacientes que sofreram insolação frequentemente apresentam disfunção de múltiplos órgãos horas, dias ou semanas após o evento, aumentando as chances de incapacidade a longo prazo ou morte. Durante o verão de 1973, Pauli revela que Lee faleceu no dia mais quente de julho, quando a temperatura foi registrada em 33,9 graus Celsius, 93 graus Fahrenheit. Ele estava no apartamento de sua amante, Betty Ching, onde reclamou de dor de cabeça e tomou um comprimido de Aquagesic, que continha aspirina e um sedativo. Ele foi para a cama dela, coberto com um cobertor grosso. Pauli alega que a droga, o cobertor e o calor no quarto criaram uma combinação fatal que causou a insolação de Lee, resultando em um derrame. A medicação pode ter mascarado os sintomas da insolação, como sede, exaustão e confusão, impedindo Lee de pedir ajuda. A teoria de Pauli é apoiada pelo relatório da autópsia, que mostrou que Lee não tinha sinais de reações alérgicas, como urticária, erupções cutâneas ou dificuldades respiratórias. Seus exames de sangue mostraram níveis normais de aspirina e tranquilizante, descartando uma overdose. Pauli também cita o testemunho do Dr. Donald Langford, que examinou o corpo de Lee e disse que a insolação era uma possibilidade distinta. Uma das teorias mais populares e intrigantes sobre a morte de Bruce Lee é a teoria das tríades. Segundo essa teoria, Lee foi assassinado pelas tríades, um sindicato do crime organizado chinês que opera em Hong Kong e outras partes da Ásia. De acordo com essa hipótese, Lee fez inimigos entre as tríades enquanto vivia e trabalhava em Hong Kong, levando-os a decidir eliminá-lo por diversos motivos. Uma possível razão é que as tríades ficaram descontentes com a maneira como Lee retratava as artes marciais chinesas em seus filmes. Lee era conhecido por desafiar as regras e convenções tradicionais das artes marciais, introduzindo técnicas e métodos novos e não convencionais. Ele também questionava a autoridade e a legitimidade de alguns mestres e escolas de artes marciais estabelecidos em Hong Kong, que supostamente tinham vínculos com as tríades. Seus filmes eram vistos como uma ameaça ao controle e influência das tríades sobre a comunidade de artes marciais, bem como um desrespeito à cultura e tradições chinesas. Outra possível razão é que as tríades queriam extorquir dinheiro de Lee, um ator e produtor rico e bem-sucedido. Lee teria se recusado a pagar dinheiro de proteção às tríades, que eram conhecidas por exigir uma parte dos lucros da indústria cinematográfica em Hong Kong. Além disso, Lee estava planejando expandir sua carreira para Hollywood e outros mercados internacionais, o que teria reduzido a influência das tríades sobre ele. As tríades podem ter visto Lee como um rival desafiador e ganancioso que precisava ser ensinado uma lição ou eliminado. Uma terceira razão possível é que as tríades estavam envolvidas em uma rivalidade ou vingança pessoal com Lee, que supostamente ofendeu ou traiu alguns de seus membros ou associados. Lee era conhecido por ser franco e confiante e por não recuar de um desafio ou briga, podendo ter irritado ou insultado alguns líderes ou agentes das tríades, levando-os a buscar vingança ou retribuição. Bruce Lee também pode ter se envolvido romanticamente com algumas mulheres ligadas às tríades, como a atriz Betty Ching Pei, que estava com ele quando ele morreu. Esse envolvimento poderia ter provocado ciúmes ou ressentimentos entre os homens da tríade, que então buscaram prejudicar Lee ou sua reputação. De acordo com a teoria das tríades, a organização tinha várias maneiras de matar Lee, como envenenamento, tiro, esfaqueamento ou estrangulamento. As tríades poderiam ter contratado ou coagido um especialista em artes marciais, possivelmente um rival ou ex-aluno de Lee, para aplicar o Ijin Mak direta ou indiretamente. Essa técnica poderia ter causado o inchaço do cérebro de Lee ou a falência de seu coração ou pulmões, resultando em sua morte. Se você achou surpreendente o possível envolvimento das tríades, prepare-se para a revelação da maldição da família Lee, desvendando uma teia de mistério e tragédia que envolve a vida de Bruce Lee e vai além da mera especulação. A teoria das tríades é apoiada por algumas evidências circunstanciais e testemunhos, tais como: Lee recebeu várias ameaças de morte e avisos das tríades, que também tentaram sabotar ou atrapalhar seus sets de filmagem e projetos. Lee sofreu um episódio anterior de edema cerebral 2 meses antes de sua morte, o que pode ter sido uma tentativa fracassada das tríades de matá-lo com o Ijin Mak. No dia em que morreu, Lee reclamou de dores de cabeça e tonturas, que podem ter sido sinais dos efeitos do Ijin Mak.
Lee visitou um restaurante de propriedade das Tríades no dia de sua morte, onde poderia ter sido envenenado ou atacado. Lee morreu no apartamento de Betty Ching Pei, que era supostamente uma amante ou espiã das Tríades, possivelmente atraindo ou drogando Lee para eles. O corpo de Lee mostrou sinais de hematomas e marcas de agulhas, que podem ter sido evidências do Ijin Mak ou de uma tentativa das Tríades de encobrir seu crime. A morte de Lee foi seguida por uma série de eventos suspeitos e trágicos, como a morte de seu filho Brandon Lee, que foi baleado no set de filmagem de O Corvo em 1993, e o desaparecimento ou assassinato de alguns amigos e associados de Lee que poderiam saber demais ou ter tentado expor as Tríades.